Por mais de uma década, ela permaneceu em silêncio. Em meio a sorrisos, flashes e contratos milionários, ninguém realmente sabia o que se passava nos bastidores daquele casamento perfeito. Hoje, aos 45 anos, Katie Holmes rompe esse silêncio, e o que ela revela não é apenas perturbador. É assustador. Este é o relato de uma mulher que foi escolhida, silenciada, controlada, e que, finalmente, decidiu contar como escapou daquilo que parecia um conto de fadas, mas era uma prisão invisível. Essa é a história de Katie Holmes, Tom Cruise e a influência sombria da cientologia. Katie Holmes nasceu em Toledo, Ohio. Filha caçula de 5 irmãos, cresceu em uma casa católica, tradicional, onde os jantares em família e os valores conservadores eram levados a sério. Katie era estudiosa, tímida, disciplinada. Tinha o sonho de ser atriz, mas sem pressa. Sempre manteve os pés no chão. Seu primeiro grande papel veio aos 18 anos. J. Potter, na série Dawson's Creek. A garota sensível, inteligente e leal conquistou o público. E, rapidamente, Katie se tornou símbolo de uma nova geração de atrizes. A fama veio, os contratos surgiram, mas, ao contrário de muitas celebridades, Katie manteve uma vida discreta, longe dos escândalos. Ela sonhava em atuar em peças teatrais, fazer filmes independentes. Mal sabia que estava prestes a entrar num roteiro que ela mesma não poderia escrever. Em 2005, tudo mudou. Katie Holmes conheceu Tom Cruise. O ator, ícone mundial desde os anos 80, era carismático, rico, poderoso e devoto da cientologia, uma religião controversa, conhecida por sua influência sobre celebridades. Poucos sabiam, mas a igreja procurava ativamente uma nova esposa para Tom Cruise após o divórcio com Nicole Kidman. Ex-membros alegam que mulheres foram entrevistadas como candidatas ao lado do astro. E Katie, fã declarada dele desde a adolescência, parecia a escolha perfeita. O romance explodiu na mídia. Em apenas 2 meses, estavam noivos. Tom declarou seu amor saltando no sofá de Oprah. Era um espetáculo, mas um espetáculo cuidadosamente dirigido. Logo após o início do namoro, Katie rompeu com seus agentes, distanciou-se de amigos, trocou sua equipe e se converteu à cientologia. Fontes próximas afirmam que ela passou a ser constantemente acompanhada. Suas decisões, seus movimentos, até seus horários eram monitorados. O isolamento começou. Tudo isso disfarçado por flashes, tapetes vermelhos e contratos publicitários. Tom Cruise estava no auge de sua influência dentro da cientologia. Era o rosto público da organização. E Katie era agora parte desse universo. Em abril de 2006, nasceu Suri, filha do casal. Mas o nascimento da menina foi também o início do colapso. A cientologia não é apenas uma crença espiritual. Para muitos ex-membros, é um sistema de controle psicológico e emocional. Baseada nos ensinamentos de L. Ron Hubbard, a religião possui doutrinas que regem desde saúde até relacionamentos. A estrutura hierárquica é rígida. Auditorias, registros de segredos íntimos, manipulação emocional. E, quando se trata de membros famosos, o controle é ainda mais refinado. Katie afirma que sentia medo. A presença constante de membros da igreja, inclusive cuidadores e babás da filha, deixava tudo sob suspeita. A educação de Suri passou a ser conduzida por preceitos da cientologia. Até a decisão de amamentar foi questionada por membros da organização. Foi então que Katie entendeu. Se não agisse, perderia a si mesma. E talvez também perdesse a filha. Katie sabia que qualquer movimento brusco poderia gerar uma reação imensa. Ela precisava ser estratégica. Então começou a planejar, em segredo. Com o apoio de advogados fora do círculo de Tom Cruise e da cientologia, ela mudou de número, criou contas bancárias em nome de terceiros, alugou um apartamento discreto e elaborou o processo judicial em Nova York, onde as leis favoreciam a guarda materna e não obrigavam notificação prévia. Em junho de 2012, em um dia comum, Katie saiu para passear com Suri e nunca mais voltou para a mansão de Tom Cruise. Em apenas 11 dias, o divórcio foi concluído. Katie conseguiu a guarda total de Suri e nenhum vínculo legal com a cientologia. Tom Cruise, supostamente em choque, teria descoberto tudo pelos jornais. Nenhuma cláusula foi revelada. Nenhuma entrevista foi dada. O silêncio foi a condição. Katie se mudou para Nova York, rompeu com Hollywood e reconstruiu sua vida longe dos holofotes. Por mais de uma década, ela não falou sobre o assunto. Mas o que muitos não sabiam era que ela nunca deixou de sentir medo. Durante anos, Katie evitou grandes produções, recusou papéis de destaque e limitou suas aparições públicas. Ela queria criar Suri com liberdade.
Queria devolver à filha o que haviam tentado tirar, a infância. Enquanto isso, Tom Cruise se afastou da filha. Fontes próximas afirmam que ele não vê Suri há anos. E isso, talvez, tenha a ver com os preceitos da Scientologia. A religião considera suppressive persons, pessoas supressoras, todos aqueles que abandonam a organização. Kate e Suri se tornaram isso, pessoas a serem evitadas. Em 2024, aos 45 anos, Kate Holmes deu uma entrevista reveladora. Pela primeira vez, falou sobre o medo, sobre o silêncio, sobre o preço da liberdade. Disse que sentia que era vigiada, que tinha pesadelos constantes, que por muitos anos não sabia quem era. Relatou episódios de controle psicológico, momentos em que pensou que estava ficando louca, e revelou que tudo o que fez foi para proteger a filha. As redes explodiram. Milhões de mulheres se identificaram. E, de repente, aquela atriz discreta virou símbolo de resistência. A história de Kate Holmes não é apenas sobre Hollywood. É sobre estruturas de poder, sobre o controle silencioso, sobre como até mesmo as pessoas mais ricas e famosas podem se tornar prisioneiras de um sistema. Kate sobreviveu, mas quantas outras mulheres ainda vivem em silêncio? Kate Holmes nos mostrou que o amor nem sempre liberta. Às vezes, o amor é jaula, mas também nos mostrou que é possível fugir, que mesmo em silêncio, mesmo com medo, ainda é possível lutar. E você? Já sentiu que viveu uma vida escrita por outros? Você teria coragem de romper com tudo, mesmo que o mundo inteiro estivesse assistindo. Se essa história te tocou, curta, compartilhe e se inscreva. Por contar histórias como essa, é um ato de resistência. Você já imaginou estar preso a um casamento onde cada passo é monitorado, cada decisão é questionada e até a forma como você cria sua filha está sob vigilância constante? Não estamos falando de um filme de ficção ou de uma história qualquer de Hollywood. Estamos falando da vida real de Kate Holmes. Por mais de uma década, ela ficou em silêncio. Não respondia perguntas, não concedia entrevistas. Enquanto o mundo especulava sobre sua separação com Tom Cruise, ela apenas seguia adiante, criando sua filha, protegendo sua privacidade e vivendo sob o peso de algo que poucos imaginavam. Mas agora, aos 45 anos, ela resolveu falar. E o que ela revelou é mais chocante, mais perturbador e mais revelador do que qualquer tabloide ousou publicar. Kate Holmes nasceu em Toledo, Ohio, a uma família católica, conservadora e muito unida. Era a caçula de 5 irmãos. Desde pequena, era disciplinada, estudiosa, introspectiva. Quando ainda era adolescente, começou a fazer aulas de teatro. Aos 18 anos, já estrelava uma das séries mais populares da televisão americana, Dawson's Creek. Seu papel como Harry Potter a transformou em um ícone. A boa moça, a jovem talentosa que todos viam como o oposto dos escândalos de Hollywood. Mas mal sabia ela que, anos depois, seu nome seria envolvido em um dos relacionamentos mais vigiados e polêmicos da indústria do entretenimento. Em 2005, Kate conheceu Tom Cruise. Ou melhor, foi apresentada a ele. Há quem diga que foi amor à primeira vista, mas há também quem diga que o encontro foi planejado, orquestrado. Na época, Tom Cruise era um dos maiores astros do planeta, não só por seus filmes, mas por sua ligação com a Igreja da Scientologia, uma organização religiosa conhecida por seu poder, seu sigilo e sua enorme influência sobre celebridades. Fontes internas da Igreja afirmaram que, após o divórcio com Nicole Kidman, Tom procurava uma nova parceira. Jovem, bonita, discreta e moldável. Kate se encaixava perfeitamente. Em poucos meses, o casal estava noivo. Tom declarou seu amor de forma explosiva em programas de TV, como no icônico momento em que pulou no sofá de Oprah. O mundo assistia com fascínio, sem saber que, nos bastidores, as coisas estavam muito longe de serem normais. Kate abandonou seu agente, rompeu com antigos amigos e se converteu à Scientologia. Ela começou a ser acompanhada por membros da igreja em compromissos pessoais e profissionais. Suas escolhas passaram a ser filtradas. Sua rotina era vigiada. Sua identidade, pouco a pouco, desaparecia. Quando Suri nasceu, em abril de 2006, a transformação de Kate se intensificou. O que deveria ter sido um momento de alegria virou um ponto de alerta. Tom Cruise insistia que a filha fosse criada dentro dos princípios da Scientologia. As babás eram selecionadas pela igreja. As visitas médicas passavam por aprovação doutrinária. Segundo relatos, Kate não podia sequer tomar certas decisões simples como mãe sem que houvesse interferência. A pressão aumentava. O controle era sufocante. Mas ela ainda não podia fugir. Sabia que um passo em falso poderia significar perder a guarda da filha. Ou pior,
Ela começou a planejar. Em segredo, contatou advogados fora do círculo de Tom Cruise. Alugou um apartamento em Nova York sem que ninguém soubesse. Mudou seus números de telefone. Preparou documentos legais. E no dia 29 de junho de 2012, saiu para um passeio com Suri e nunca mais voltou. O mundo descobriu o divórcio pela imprensa. E Tom Cruise também. Foram apenas 11 dias até que o processo fosse finalizado. Um tempo recorde para qualquer divórcio em Hollywood. Mas tudo fazia parte do plano. Katie havia entrado com o pedido a Nova York, onde as leis favoreciam a guarda materna e não exigiam notificação prévia ao parceiro. Ela conseguiu o que queria, guarda total de Suri e nenhum vínculo legal com a Scientologia. O silêncio, porém, foi a moeda de troca. Nenhuma declaração, nenhuma acusação pública. Apenas silêncio. Por mais de 10 anos, Katie manteve esse silêncio. Criou sua filha longe das câmaras. Recusou papéis de destaque. Se afastou de Hollywood. Morava em Nova York. Levava Suri para a escola. Fazia compras em mercados comuns. Uma vida discreta, quase invisível para uma ex-esposa de Tom Cruise. Mas o medo, esse nunca a deixou completamente. Ela contou, recentemente, que por anos teve pesadelos. Sentia que estava sendo observada. Que qualquer passo em falso poderia trazer consequências. Ela sabia do poder da organização que havia enfrentado. Sabia com quem tinha mexido. Mas em 2024, algo mudou. Katie deu uma entrevista. E pela primeira vez, falou. Falou sobre o medo. Sobre o silêncio. Sobre como chegou a duvidar da própria sanidade. Contou que o controle era absoluto. Que não podia fazer ligações sem ser ouvida. Que não podia sair sem ser seguida. Que, muitas vezes, não sabia mais onde terminava sua vontade e começava a vontade dos outros. Mas o pior, segundo ela, foi a tentativa de interferir na criação de sua filha. Diz que viu sinais, ouviu conversas, percebeu comportamentos que fizeram entender que Suri não teria liberdade. Que cresceria num ambiente doutrinado, onde escolhas individuais não eram permitidas. E foi aí que decidiu agir. Planejar cada passo. Criar um plano de fuga com precisão cirúrgica. Disse que não dormia, que acordava com taquicardia, que viveu meses com medo constante. Mas não parou. Por dentro, era o caos. Por fora, mantinha a fachada. A esposa de Tom Cruise. A mulher perfeita. O casamento de revista. Tudo mentira. Depois do divórcio, a relação de Tom com Suri se dissolveu. Segundo fontes próximas, ele não vê a filha há anos. A Scientologia considera que aqueles que abandonam a igreja são pessoas supressoras. Devem ser evitadas, isoladas. E esse afastamento teria sido uma exigência implícita da organização. Katie e Suri se tornaram fantasmas dentro do mundo de Tom Cruise. Hoje, Suri tem 18 anos. Foi criada longe de câmaras. Katie fez de tudo para oferecer à filha uma vida normal. E ao que tudo indica, conseguiu. Mas a cicatriz que viveu ainda está ali. Katie revelou que só recentemente conseguiu se olhar no espelho e dizer: "Eu voltei", que passou anos reconstruindo sua identidade, que por muito tempo não sabia mais quem era, que tinha medo de confiar em qualquer pessoa. A história de Katie Holmes vai além de uma separação famosa. Ela expõe os bastidores de uma das organizações mais poderosas e misteriosas do mundo, a Scientologia. Vários ex-membros já denunciaram abusos, perseguições, chantagens emocionais. Mas poucos tiveram a coragem ou a possibilidade de escapar. Katie conseguiu, e por isso sua história é tão valiosa. Ela não fala com rancor, não busca vingança, mas compartilha porque sabe que há muitas outras pessoas vivendo histórias parecidas. Pessoas que, assim como ela, foram silenciadas, controladas, que têm medo e que precisam saber que fugir é possível. Essa não é apenas a história de uma atriz. É a história de uma mulher que ousou desafiar um império invisível, que enfrentou o homem mais poderoso de Hollywood e a organização mais temida por trás dele. E venceu. Ela venceu. Mas o mundo só soube disso agora. Se essa história te tocou, curta, comente e compartilhe. Porque contar verdades como essa é um ato de coragem. E apoiar vozes que finalmente se libertam é um ato de humanidade.